O que é a identidade? O que quer dizer, por exemplo, você ser igual a você no instante seguinte? O que quer dizer existir? O que quer dizer que a matéria existe? A matéria, no fundo, é uma medida também interativa, né? A mágica eu acho que é surpreendente porque ele tem essa possibilidade de entrar em ressonância com fatos muito difíceis de serem entendidos pela nossa lógica cotidiana. Eu entendo que a mágica no circo, via de regra, faça um papel, assim como numa dupla de palhaços. Tenho a impressão de que sempre um circo tem lugar para mágica, né? Sesc apresenta Circo em Transe. Linguagem, invenção e movimento. Episódio de hoje: O segredo da mágica. O meu nome é Ricardo Malherbe, tenho 38 anos, já faz 18 que eu vivo exclusivamente de mágica, né? Apesar de ter registro de palhaço também, estudos complementares, entendo que agora, aos 38, assim, me soa como se a minha vocação fosse mesmo mágico. Meu nome é Célio Amino, sou mágico desde os 8 anos, profissionalmente desde os 15. Me formei em Física na Universidade de São Paulo. Eu comecei a fazer mágica desde os 7, 8 anos. Eu ganhei um curso por correspondência. E essa história é uma história assim, bastante comum entre todos os mágicos, de ganhar uma caixa de mágico e se encantar, né, com a mágica. Mágica é uma palavra bem esgarçada, né? Usa-se para tudo, usa-se como sinônimo de incrível, de encantador. Você vê pela cidade os nomes das lojas, papelaria, papel mágico. Tudo tem mágica, tudo tem a ver com mágica. E essa coisa é uma modalidade cênica, uma arte teatral, circense, possivelmente performática. É uma linguagem mesmo, né? Tá dentro do cinema, da própria gênese do cinema, né? Méliès. O cinema é uma espécie de número de mágica ultra desenvolvido. Mas é da natureza da mágica, que consiste em contar uma história, seja qual for, que não seja possível pela realidade entendida. Ela é inverossímil, mas é realista. Porque está acontecendo de fato uma coisa que não pode acontecer diante dos olhos do público, né? Isso provoca, eu diria, reações primitivas. A gente ouve públicos adultos, 200 adultos num teatro, a hora que uma coisa aparece do nada ou desaparece, eles, sem ter planejado, sem estar predispostos a isso, reagem com som, assim. Todos. Eu sou um generalista. No começo dos meus estudos, eu dei uma psicada no close-up. Só queria saber disso. Acho muito poderoso, é muito perto o que faz. Faz mágica para uma pessoa só, ou para grupinhos, 3, 5. Então a atenção fica bem tridimensionalizada e as reações são incríveis. Só que depois de um tempo estudando só isso, eu rapidamente me encantei com a modalidade mais teatral. Eu fui estudar artes cênicas lá na ECA, comunicação e artes do corpo na PUC, que são as graduações, trabalhar com o Célio Amino, e aí, a partir dali, esse virou meu foco maior de interesse, que é mágica em espetáculo longiforme, para teatro ou circo, em geral para média de 300 pessoas. E isso me permite transitar por linguagens. Eu diria, colocando muitas vezes a mágica como ferramenta a serviço de uma história, né?
Aqui no Brasil existem tendências, mas que eu vou chamar mercados. Eu me insiro dentro do, vou chamar com restrições, mas para que a gente possa entender o mercado cultural no qual produzimos espetáculos com conceitos ou não, né? Porque também entre espetáculos você pode ter alguma coisa que seja mais ligado ao entretenimento, ok, também, né? Tem o seu espaço. A mágica, ela sempre teve um pé em agradar ou surpreender a plateia. E é recente esse fenômeno de querer agregar discussões mais sofisticadas junto com a mágica. Óbvio que a mágica, como qualquer fenômeno humano, né, ele reflete a sua época. Hoje, YouTube, Instagram, existem outras reflexões, outras maneiras de fazer mágica que acompanham essas características. Mas eu acho que tem um fenômeno que acontece que inibe o trabalho próprio, tanta informação. Muitas vezes você estuda mais do que produz o seu próprio trabalho. Existe uma certa uniformização de pensamento. Eu sou do tipo que não gosto de ficar vendo muito. Dentro da minha criação artística, é mais importante eu preservar o meu desejo do que eu aumentar o meu conhecimento. Me dizem que está fazendo alguma coisa parecida, eu prefiro não ver, porque quando eu termino o processo, se está igual, para mim não é um grande problema, eu me sinto satisfeito de ter chegado no mesmo resultado por conta própria e eu vou apresentar isso com o maior prazer durante 5, 10 anos. Aliás, quando eu acho que uma ideia é boa, eu acho que tem muita gente pensando nela ao mesmo tempo. O tipo de mágica que eu faço é me servir de um conceito que me interessa por razões pessoais e criar o espetáculo em função desse conceito. A física quântica, por exemplo, ela é a mágica da natureza. Quando eu comecei a trabalhar sobre esse tema, eu me dei conta que o tempo poderia ser um tema mais interessante, pegar esse recorte sobre o tempo dentro da física moderna e depois extrapolar para o tempo humano. No caso do espetáculo para o ano que vem, como a mágica foi no passado, como é no presente e como possivelmente será no futuro. O Japão que eu sou mais ligado é o Japão antigo, digamos. Naturalmente eu venho de família japonesa. Eu sou aluno de Toho, que estuda como se andar, como se levantar, como se movimentar da maneira japonesa tradicional. E quando eu digo tradicional, eu estou falando isso de 1400, 1500, né? Só para a gente se situar, né? No espetáculo Wakata, em japonês, ele tem como cerne a história de Takasago, do Teatro No, que são dois pinheiros que estão em lugares diferentes, mas que são um só quando eles se encontram nesse lugar que se chama Aioi no Matsu, um lugar não lugar. Eu gosto de pensar assim, eles são diferentes, mas são iguais, mas diferentes. Não é nenhuma ênfase na diversidade, nem uma ênfase na unidade. Uma coisa interessante de pensar, tem um estudo de um espanhol, que me foge o nome, ele fala assim: o mágico pode andar por 3 papéis fundamentais que ele desempenha. Um deles é o de vítima, o outro é o de executor e o outro é o de testemunha da mágica. Então, se acontece uma coisa magicamente que ele não planejou e isso o surpreende, ele é vítima. Se ele que faz a mágica com o sopro mágico, o estalo, as palavras mágicas, a varinha, ele é o executor. E se a mágica acontece dentro de uma rotina dele, como se as coisas fossem assim mesmo, ele é testemunha. Ele não precisa ser só uma coisa ao longo do ato, do espetáculo, do número, do que quer que seja, né?
Mas quanto mais definidos esses papéis estão, mais definido fica também o espaço que o imaginário do público ocupa. Mágica e tecnologia, eles sempre andaram juntas, no sentido que mágicos se aproveitaram da falta de conhecimento de certas tecnologias para utilizarem e criarem efeitos fantásticos. Então você sabe o que é a tecnologia, mas você está fazendo uma coisa que a tecnologia, no momento, ainda não o permite. Então, a mágica, assim como a sociedade, penso que vai sofrer um impacto, né? Porque várias coisas vão ser possíveis como a tecnologia, né? Então, à medida que a tecnologia vai avançando, também vai modificando a mágica, porque pode ser explicações plausíveis. Temos que pensar longe, né? 100 anos, né? Mas cada vez as coisas são mais rápidas. E outro aspecto da mágica com tecnologia é como você conhecer um objeto, conhecer as características do objeto e pensar o que pode ser feito com isso. Eu confesso que eu não acho mágica com tecnologia tão interessante quanto a mágica tradicional. Mas, ainda assim, acho que vale a pena manter uma parte do meu tempo nessa pesquisa. Por exemplo, eu faço aparecer uma caixinha de suco e pergunto, o que é isso? Todo mundo responde, uma caixa, um suco. Eu pergunto, mas isso é uma caixa ou uma caixa de suco? Aí pergunta, mas o que eu estou lendo? O que tem aqui dentro? Tá? Tem um conservante XLZ, mas isso é suco? Né? O quanto que, de fato, a imagem dos tempos atuais faz com que você precisa ter um cuidado de o que você está vendo de fato. Pode ser que isso aqui não seja suco, seja um composto químico, sei lá do que, né? A composição em mágica, ela sempre me pareceu muito lenta. O repertório de mágica, ele é constituído devagar. Cada coisa nova parece que primeiro se pulveriza horizontalmente, depois começa a ter a possibilidade de aparecer outra coisa nova. Existe mesmo um ditado entre os mágicos que fala assim, se você quer estudar uma coisa nova, vai buscar em livros antigos. Parece que os princípios se mantêm os mesmos, mas tem estudos que se aprofundam. Então, mesmo dentro de princípios antigos, qualquer artista que se aprofunde neles vai fazer uma obra nova. Se for definir o que exatamente é a mágica, né? Na minha concepção, ela é aquele instante de paralisia de todos os sentidos e do tempo que pode acontecer exatamente quando o número de mágico acontece. Suspende-se a respiração. E pouco depois, instantes depois, o pensamento associativo já vem reagir àquilo. Ou, caramba, como será que isso aconteceu? Ou, pode ter sido assim ou assado. Ou, nossa, que coisa linda. Ou, uau, nunca vi isso. É uma segunda fase, na qual, para mim, a mágica já perdeu para a efemeridade. Ela já foi. Circo em transe. O segredo na mágica é absolutamente fundamental. A mágica depende desse segredo. Ricardo Malherbe. Praticamente todo mundo teve um tio-avô que tirava a ponta do próprio dedão. De uma maneira assim descuidada e que fica óbvio como é que se está fazendo isso, qual que é o segredo por trás. Portanto, tirar a ponta do dedão, que é um fenômeno absurdo, se uma pessoa fosse capaz de arrancar metade do dedão e colocá-lo de volta, isso seria absurdo, seria mágica, seria do campo da mágica. Não é do campo da mágica na nossa sociedade, é do campo da brincadeira de tio-avô. Agora, eu apresentei, por exemplo, essa mágica com requinte de estudo, com acabamento, de maneira que ela fica verossímil. Em outras sociedades, por exemplo, no Marrocos, dentro de uma apresentação com vários apetrechos e coisas, esse foi o efeito, sem dúvida, mais impactante que aquele público assistiu. E reagiram de um jeito inimaginável. Para mim que viu um tio-avô fazendo isso. Colocado com segredo é mágica, né?
quando tem um segredo. Quando não tem, ele é uma graça, ele é uma coisa. Pode até ser plástico, belo, interessante, mas não é mágica. Para ser mágica, tem que ter segredo. A mágica tem esse lugar do segredo, porque você não sabe como é feito, porque você está enganado por outra lógica, mas ele tem um outro lugar também, que no fundo eu acho que é o número de mágica. Ele surpreende também porque ele está conectado com fatos, não vou dizer inexplicáveis, mas que ferem a tua lógica. Por exemplo, a aparição de matéria do nada no vácuo quântico, né? Ele foge da sua lógica cotidiana, né? Então eu acho que aí não é já no lugar do aparente que ele é interessante, mas no lugar do oculto. Coisas que estão, eu vou dizer, no limite do que pode ser entendido por uma lógica, mesmo que seja matemática. Célio Amino. Então, por exemplo, quando você faz aparecer uma matéria, aparentemente do nada, será que no subconsciente você não está falando, olha, essa é a realidade, né? Parece que eu estou fazendo um truque, mas essa é a realidade. A matéria, em um certo sentido, ela pode aparecer do nada. Óbvio que por tempos muito curtos, né? Porque nós estamos falando dentro de um domínio quântico, mas que impacta a realidade. Todo esse fato é mensurável. O roteiro do espetáculo na mágica ele é absolutamente fundamental. O intérprete na mágica não está só interpretando em tempo real. Ele tem que estar em cânon em relação à história contada. Existe uma expressão na mágica que, se traduzir para o português, é estar um passo à frente, que para você foi por mágica e para mim foi por um passo a mais na sequência de passos roteirizados que eu estava fazendo. Isso é tudo roteirizado para o efeito da moeda e antes, para a moeda ter justificativa de estar em cena, porque é uma moeda e não um espanador. Nossa, mágica e música, para mim, tem uma relação muito profunda. Elas possivelmente são aspectos de uma mesma coisa, a começar pelas palavras M, vogal tônica, S e G, Ica. São praticamente a mesma palavra e eu acredito que assim se combinam que nem arroz e feijão ali no prato básico de quem precisa comer cultura e arte. Existem muitos mágicos que cooperam, né? Por exemplo, eu tô querendo fazer o meu bandolim levitar em cena e não sei como fazer isso muito bem, já tentei um jeito, não deu muito certo, tentei outro, me trouxe muitas limitações. Eu posso mandar para minha rede um grupo e falar assim, amigos, quem sabe esse segredo? Quem souber vai contar, vai falar, é assim. Eu diria que é uma rede que é contracorrente, assim, né? Essa turma de mágicos, underground, né? O que me move, no fundo, são temáticas próprias. Um outro trabalho que eu gostaria de fazê-lo, né, por assim dizer, é um trabalho que se chama Óculos, que é justamente essa questão de aprofundar, ter mais camadas, porque é óbvio que a mágica é interpretação da realidade. Portanto, você está vendo o mundo sobre um prisma especial, vamos dizer assim, um certo óculos. Eu tenho a impressão de que toda a sociedade primitiva, humana, assim como precisa sustentar alguém de cura, precisa sustentar alguém de educação, precisa sustentar alguém para fazer mágica, a figura de um mágico. Tem isso, né? Essas micro-sociedades sempre tem pelo menos alguém fazendo um papel de louco. Se o louco morre, outra pessoa enlouquece. Parece que o papel se mantém. O papel do mágico também. Tenho a impressão de que ele é necessário. Circo em transe. Linguagem, invenção e movimento. Neste episódio, O Segredo da Mágica, com
Célio Amino e Ricardo Malherbe. Série de programas do Circos, Festival Internacional Sesc de Circo 2019. Uma realização Sesc.